Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos usar novamente o livro Apps na página 174, 175 e 176. A página 174 e 175, nós vamos só observar e conversar um pouquinho a respeito. E a página 176, vocês vão realizar as atividades. Não se esqueçam que vocês deverão responder tudo na folha de respostas. Nós vamos iniciar um conteúdo novo, que é o comprimento e a área. Observe a página 174 e 175. O que você vê nessa cena? Tem a menina no computador observando o mapa. E o menino no tablet também observando o mapa. Qual a região do Brasil que aparece nesse computador e nesse tablet que eles estão observando? Você sabe qual é a região do Brasil? É a região Sudeste. Você sabe quais são os estados da região Sudeste? Observe no mapa do computador da menina. Os estados são Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então você mora na região Sudeste, no estado de São Paulo. Em que situações do dia a dia você já viu um mapa? Você e sua família já utilizou o mapa para alguma ocasião? Que tipo de mapas vocês conhecem? Hoje em dia, existem mapas impressos, mas também existem vários aplicativos com vários tipos de mapas e localizações. Vocês conhecem alguns? Agora, eu vou mostrar para vocês o mapa do bairro da nossa escola, de toda a região da nossa escola. E aí, o que vocês acharam? Agora que nós já estudamos um pouquinho sobre mapas e localizações, agora nós vamos fazer as atividades da página 176. Leia com bastante atenção para responder. Nós vimos que nós vamos trabalhar comprimento e área nessas atividades. Mas você sabe o que é uma medida de comprimento e o que é uma área? O comprimento é uma medida de uma só dimensão, enquanto a área é uma medida de duas dimensões, que é o comprimento ao quadrado. A área é a quantidade de espaço de uma superfície. Você vai aprender isso um pouquinho mais daqui a pouco. Veja a pergunta da menina. Qual a distância tem medida maior? Entre Belo Horizonte e Vitória ou entre a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro? Quando ela pergunta qual a distância entre as cidades, você acha que ela está fazendo uma pergunta relacionada ao comprimento ou à área? Veja bem a pergunta. Ela quer saber a distância entre Belo Horizonte e Vitória, se é maior ou menor essa distância do que a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, que é aqui, do que a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Quando ela faz essa pergunta está relacionada a uma medida de comprimento ou de área. Pensa um pouquinho. Agora, olha a pergunta do menino. Qual estado é maior, Rio de Janeiro ou Espírito Santo? Ele pergunta qual estado é maior, se é o Rio de Janeiro ou o Espírito Santo. O estado do Rio de Janeiro é todo esse aqui, ó, de rosinha. E o Espírito Santo é todo esse verde. Ele pergunta qual estado é maior. Quando ele faz essa pergunta, você acha que essa pergunta está relacionada a uma medida de comprimento
ou uma medida de área? Sabendo-se que a área é a quantidade de espaço de uma superfície e o comprimento é uma medida de uma só dimensão. Pense um pouquinho. Abra na página 176 para responder as perguntas. Para responder às questões propostas pelas crianças, precisamos usar medidas de comprimento e medidas de área. O estudo dessas medidas será o assunto desta unidade. Vamos responder oralmente estas questões das crianças. Quando comparamos as medidas da distância entre cidades, estamos usando medidas de comprimento ou de área? Na página anterior, nós vimos que as crianças fazem essa pergunta. O que você acha que nós estamos comparando? As medidas da distância entre cidades com medida de comprimento ou de área? Muito bem. A distância entre uma cidade e outra é uma medida de comprimento. E quando comparamos o tamanho dos estados? Veja bem, quando comparamos o tamanho dos estados, nós estamos comparando as superfícies. E quando comparamos superfícies, nós estamos usando uma medida de área. Então, quando comparamos o tamanho dos estados, usamos uma medida de área. E quando comparamos a distância entre as cidades, usamos uma medida de comprimento. Qual a distância tem medida maior? Entre Belo Horizonte e a cidade de São Paulo ou entre Vitória e a cidade do Rio de Janeiro? Vamos ver? Qual distância você acha que tem a medida maior? Ou seja, qual é mais distante? Belo Horizonte e a cidade de São Paulo? Ou entre Vitória e a cidade do Rio de Janeiro? Qual você acha que é mais longe? Ou seja, qual tem a medida maior entre essas distâncias? Belo Horizonte e São Paulo ou Vitória e Rio de Janeiro? Muito bem, entre Belo Horizonte e São Paulo tem uma distância maior. Qual estado da região sudeste tem maior medida de área? Vamos ver qual que tem a maior medida de área? Vocês lembram que eu disse que a medida da área é a superfície? É a quantidade de espaço de uma superfície? Então, qual estado desse daqui tem a maior medida de área? Ou seja, a maior superfície? Aqui em Minas Gerais, aqui em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro ou aqui no Espírito Santo? Muito bem. O estado maior do Sudeste, ou seja, que tem a maior medida de área, é Minas Gerais. Agora, responda estas questões. Estas questões do livro têm a ver com medidas de objetos, de coisas da escola. A letra A está escrito: quantos palmos seus mede a largura de sua carteira? Mas na folha de respostas, você vai responder referente a coisas da sua casa. Então, leia aí na folha de respostas. Letra A. Quantos palmos mede a largura da mesa da sua casa? Você vai medir com os seus palmos quanto mede a largura da mesa da sua casa. Letra B. A medida da sua altura é maior ou menor do que a medida da porta da sua casa? O que você acha?
Letra C. As duas questões anteriores, que foi a que você mediu com o palmo, a largura, e a sua altura que você comparou com a medida da porta, essas duas questões anteriores se referem a medidas de qual grandeza? Você acha que se refere à medida de comprimento ou de área? Letra D. Para cobrir totalmente a superfície da mesa da sua casa, é preciso mais ou menos do que 3 folhas de papel sulfite? Letra E. Comparando o chão e o teto da sala da sua casa, qual tem maior medida de área? Se você comparar o chão e o teto da sala da sua casa, qual tem a maior medida de área? Agora é com você. Leia com atenção e responda na folha de respostas. E aí, vocês gostaram da aula de hoje? Não se esqueçam que todos os dias tem uma aula diferente. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!